pessoal, bom dia. Estamos aqui ao vivo na TV Ondas Play, programa Se Liga Empresário, Leonardo Rebula falando não só para o Rio de Janeiro, não só para Maricá, não só para o Brasil, mas para mais de 196 países através de todos os nossos parceiros. Hoje, a TV Ondas Play ela está na Soul TV, no canal 93, e em vários outros parceiros como a Amazon Fire. Você pode assistir ao vivo toda segunda-feira às 11 horas da manhã o programa Se Liga Empresário, que hoje está repleto. Tem várias informações do que aconteceu na semana e também dois entrevistados assim de um quilate bem maior. Então já vocês vão conhecer ele. Então muito obrigado pela sua audiência. Participe aqui com a gente, mande seus comentários e também interaja aqui com os nossos convidados de hoje. Bom, passamos aí, pessoal, uma semana bem movimentada. Inclusive, eu quero deixar aqui a nossa solicitude, né, nosso pesar de todas as pessoas que perderam as vidas, seus entes queridos, na tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E Se Liga Empresário, TV Ondas Play e todos, tenho certeza que estão comovidos e de alguma forma estamos aqui mandando vibrações positivas para todas as pessoas, né, que ainda estão desaparecidas. Então fica aqui o nosso pesar por toda essa tragédia que aconteceu lá. Bom, também tivemos coisas maravilhosas que aconteceram essa semana aqui em Maricá, e eu acompanhei, talvez eu tenha sido um privilegiado de acompanhar o nascimento de um novo polo, digamos assim, de ajuda, né, às pessoas que precisam realmente, principalmente crianças. E como a gente tem uma humilde casa ali no Condado de Maricá, eu pude acompanhar o nascimento e o lançamento de uma creche, Tia Lu. E o prefeito Fabiano Horta esteve lá participando do lançamento. Eu peço aqui para o William colocar essa imagem, esse vídeo aí para vocês, que eu achei lindo demais a creche. E eu vou até depois provocar um dos nossos entrevistados aqui sobre isso também, para ela comentar um pouquinho. Vamos lá, William, manda aí. Pessoal, estamos aqui acabando de entregar um aparelho lindo da cidade, uma primeira creche aqui no Condado, um total de 10 creches que a gente vai construir na cidade toda até 24. Essa é a primeira, creche Tia Lu, 83 vagas, 8 de berçário, 35 de maternal 1, 40 de maternal 2, ou seja, a gente vai construindo uma cidade, acima de tudo, cuidando das nossas crianças, deles que vão construir o futuro de Maricá. A gente sempre manda aqui um grande abraço e um bom dia para o nosso comandante, que é o William, né? Eu sempre falo que eu só estou aqui batendo papo com os nossos entrevistados. Quem manda no programa mesmo aqui, quem decide tudo, quem faz tudo ali é o William. Muito obrigado aí, William. Coloca aquela imagem que eu tirei, a foto. Ela está lá na tela pra gente. A imagem, eu mesmo que tirei essa foto. Olha que belíssima as cores, bem vibrantes. E eu agora chamo aqui então, William, a câmera para os nossos convidados, para a gente dar um bom dia aqui, tanto para a nossa querida Simone Capella e também o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui de Maricá, Igor Sardinha. Bom dia, muito obrigado pela presença de vocês dois aqui. Hoje o programa realmente está com um peso altíssimo, até eu estou aqui nervoso de estar entrevistando vocês. Então, muito bom dia, bem-vindos aqui ao Se Liga Empresário. Simone, primeiras damas. Né? Bom dia, Leonardo, bom dia, Igor, bom dia, meu querido William. Eu vou chamar de querido, você viu que eu acrescentei um adjetivo, porque há muito tempo, né, a nossa relação aqui. Bom dia aos nossos ouvintes, eu sou a Simone Capella. Deixa eu fazer minha descrição, né, porque a gente está falando hoje um tema de acessibilidade, né, então a gente precisa atender a todos os públicos, e as pessoas com deficiência visual precisam saber quem são as pessoas que estão falando. Eu sou a Simone Capella, uma mulher branca, de cabelo preto até os ombros, estou fazendo uso de um óculos na cor verde e marrom, estou usando um macacão preto, um colar verde água, usando um brinco na cor prata e um batom na cor marrom. Bom dia, vai ser um prazer estar aqui falando com vocês, discutir um pouquinho sobre acessibilidade, sobre inclusão. Você mostrou uma obra lindíssima, né? Mais uma entrega da nossa cidade que só cresce. E é importante a gente trazer esse tema, já que a gente está nascendo, vamos nascer de forma correta, de forma inclusiva, para que todas as pessoas tenham autonomia e segurança do direito de ir e vir. É verdade. Bom dia, Igor. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Simone. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. Para mim é uma honra, uma satisfação imensa estar participando aqui com vocês, batendo um papo sobre Maricá, sobre tudo que envolve o desenvolvimento da cidade. A gente está aqui à disposição.
Maravilha. Igor, eu vou, então, aqui continuando com Primeiras Damas, eu quero até então pegar aqui, vou ver se eu sei fazer isso também, tá, Simone? Eu também sou uma pessoa branca, estou vestido com uma blusa jeans dobrada nos pulsos, e tem a logomarca do Se Liga Empresário, que é somente escrito Se Liga Empresário. Tem também do outro lado a TV Ondas Play. Usa um cavanhaque muito mal cortado. Enfim, acho que é isso, Simone. Tem mais alguma coisa que eu poderia falar para identificar mais? Não, a gente geralmente fala o que a gente destaca na gente. Eu acho que então seria isso. Eu falo muito que eu tenho muito os traços indígenas, né? Que é da minha mãe, o cabelo bacana. preto, né? Os olhos puxados. Meus cabelos são castanho claros, eu acho, dividido mais ou menos do lado esquerdo. Então é isso. É importante, bacana isso, É Simone. importante a pessoa saber com quem ela está, né? Quem é essa pessoa que está me passando essa informação. E assim, quero te parabenizar, Léo, porque setembro é um mês muito emblemático para a gente que trabalha na área da acessibilidade, da inclusão, Igor, porque além do Setembro Amarelo, né, que a gente fala muito, a questão aí da conscientização e o combate ao suicídio, é o Setembro Verde, que trabalha a pauta da inclusão social, e o Setembro Azul, né, que a gente fala de dar visibilidade à comunidade surda, né, que ainda é algo tão invisível. Então, o setembro é um mês muito importante para a gente que trabalha na área da acessibilidade. Eu não sabia que tinha todas essas representatividades em setembro. Né, setembro a gente tem uma data muito emblemática, né, por isso que é o Setembro Verde, para a gente fechar, trabalhar o mês de setembro. Dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta. Né? E por que a gente ainda precisa falar de luta, né? Eu falo muito assim, a gente tem a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, 2016 para cá, só que a gente tem uma Constituição de 88 que já falava dos direitos desse público, né? A pessoa com deficiência. Mas é importante a gente ainda ressaltar o dia 21 de setembro, que é um dia de luta. Por que a gente precisa discutir isso? Eu acho que essa é uma pauta boa para a gente falar hoje nesse programa. Sem dúvida, Simone, sobre essa creche, né, da Tia Lu que foi inaugurada ali, eu pude, como é dentro dali da onde a gente tem a casa, né, a gente pôde participar, olhar, ver, e a gente percebeu que realmente tem todos esses digamos assim, pré-requisitos, né, para que qualquer pessoa, independente da sua situação física, né, possa andar tranquilamente lá. Tem os corredores, tem essa parte para o surdo, para você poder entender o que está sendo falado nas plaquinhas. Então eu achei isso muito bacana. Desde o princípio, a Prefeitura de Maricá aqui se preocupou muito em realmente ter a acessibilidade e a inclusão de todos naquela creche. Por isso que eu até falei, ficando claro, vou provocar aqui para você, para saber se realmente isso tudo a contento ou se precisaria mais, né? Então, Leonardo, assim, aproveitar o Igor aqui, né, que é secretário, que está direto ao governo, a gente precisa ressaltar o seguinte: você promover a acessibilidade não quer dizer que você vai promover a inclusão. A acessibilidade é você quebrar as barreiras, né? A pessoa com deficiência, ela tem acesso àquele espaço? Eu não vi. Então, assim, visivelmente parece que sim, né? Parece que uma pessoa com deficiência consegue ter acesso. O acesso não quer dizer que ela está incluída, porque a inclusão quem vai fazer são os profissionais. É a equipe técnica que está ali. Não adianta você construir uma rampa na escola se a equipe técnica não está apta, não está preparada para receber esse aluno, né? Não adianta você colocar um piso tátil se a equipe técnica não foi preparada para entender que tipo de deficiência visual está recebendo ali. Uma pessoa com baixa visão, é um cego, é um surdo cego. Então a inclusão, ela vai além de só criar acessos, né? A gente fala das barreiras, né? A barreira arquitetônica, a barreira urbanística, mas a gente tem que ver se a barreira atitudinal realmente ela foi quebrada. E você só quebra essa barreira com capacitação, sensibilização e preparação de equipe que vai atender esse público, né? Então, assim, é algo que a gente precisa ver na integralidade. Visivelmente, tá ok. Tá dentro da norma técnica, eu não tive lá para ver. Porque o que acontece? As pessoas às vezes falam assim, não, eu fiz uma rampa. Essa rampa tá de acordo? Tá, não, a pessoa com deficiência consegue chegar. Peraí, ela consegue chegar com autonomia ou precisa de terceiros para que esse percurso seja feito? Então são essas questões que a gente precisa ter esse olhar sensível para realmente falar assim, não, é uma cidade inclusiva, é uma escola inclusiva, é uma praça inclusiva. Para além da barreira arquitetônica, a gente precisa trabalhar as outras barreiras também. Que são as pessoas que estão lá trabalhando diariamente, né, que vão atender esse público, caso seja uma creche para também atender esse público, porque pode ser uma creche que não atenda, não seja própria para atender esse público. Não, a ideia da educação é que as pessoas... já foi a época em que tinham as escolas especiais, né? Hoje todas elas são... As escolas hoje elas têm que ser inclusivas na sua totalidade. Bacana.
A pessoa tem o direito de escolher onde ela quer estudar. E a escola tem que estar preparada para receber. O grande problema é que a gente ainda se depara, Igor, com as pessoas acharem que você promover a acessibilidade é caro. Não é. O grande problema é que as pessoas com deficiência, o grande problema da sociedade, das políticas públicas ainda, é entenderem que a pessoa com deficiência ainda é institucionalizada. Né? Você trouxe o exemplo de uma escola, né? Por que hoje a gente encontra acessibilidade nas escolas e nos hospitais e nos centros de reabilitação? Porque a pessoa com deficiência ela é vista como institucionalizada, precisa estar dentro das instituições para reabilitação. Ela tem que estar na escola porque é uma obrigatoriedade, porque os seus benefícios são cortados se a criança com deficiência não estiver matriculada. Os hospitais, porque elas são vistas como pessoas que precisam daqueles equipamentos e realmente muitas precisam passar por atendimentos médicos, precisam ser atendidas nos hospitais. E por que os outros espaços ainda não têm acessibilidade? Porque as pessoas, a política pública, os nossos comerciantes, os nossos governantes, a sociedade em geral, ainda vê a pessoa com deficiência como vista só nesses espaços. E não na cultura e no lazer, por exemplo. Né? A gente ainda esbarra na dificuldade de incluir as pessoas com deficiência nos espaços sociais, nos espaços de convívio. Né? A gente ainda está muito segregado, com um olhar muito segregado de que esse público ainda é um público vulnerável. E não é. Não é. Dê a oportunidade que você vai ver que essas pessoas são capazes de se inserir em qualquer lugar. Eu falo, se você promove a acessibilidade, você não vê a deficiência do outro. Não vê a necessidade que o outro tem de se adaptar àquele local. Eu falo assim, minha casa, por exemplo, é uma casa que eu me preocupo muito, porque os meus amigos são pessoas com deficiência. Então, se na minha casa eu não vejo as barreiras. Agora, se eu levo em algum lugar que não tem acessibilidade, aí você vê a limitação do outro. Mas não é o problema, não, a deficiência não está nele. A deficiência está no local que não está preparado em receber esse público. Bacana, bacana. Simone, por isso que eu chamei você aqui hoje, justamente para que todos possam entender que realmente a gente precisa se adaptar, não, desculpa, e não eles se adaptarem. É mais ou menos isso que você está falando. Você adaptou sua casa para que eles possam livremente entrar e conversar e bater papo e se sentir abraçado na sua residência. Então essa é ao invés de botar uma porta de 60, por que não uma porta de 80? Ao invés de fazer uma rampa, por que fazer uma escada? Né? Eu uso muito uma fala do Clodoaldo Silva. Até para os idosos fica melhor, né? Uma rampa. Não, exatamente. A gente está falando, eu digo muito, eu trabalho numa secretaria de acessibilidade. A minha secretaria, né, a secretaria que eu atuo, ela não é a secretaria da pessoa com deficiência. Por que a gente não quis manter esse nome, secretário? Porque a acessibilidade, ela não é só para pessoa com deficiência. Uma mãe com carrinho de bebê, se ela entrar numa loja e a loja não tiver um espaço adequado, ela não vai passar da mesma forma que um cadeirante não passa. Uma pessoa idosa com um andador, ela não vai entrar também, não vai andar. Um restaurante que não tem uma rampa, uma pessoa idosa com mobilidade reduzida não vai ter acesso. Uma pessoa obesa não vai ter acesso. Uma pessoa recém-operada não vai ter acesso. Então a acessibilidade, a pessoa com deficiência, ela é um dos públicos a usar, né, esse espaço acessível. Então a gente tem que ter esse olhar para um todo. Maravilha. Bom, Igor, passando aqui um pouquinho a bola para você. Muito obrigado, Simone. Já já a gente volta com você, que esse assunto é muito importante para que todos possam ter essa visão de inclusão e acessibilidade. Como ela falou, são duas coisas que uma não está totalmente ligada à outra. Né? Se você só faz uma, não vai funcionar se não tiver a outra também. Mas, Igor, como eu conversei com você aqui rapidamente antes da gente iniciar, eu tomei a liberdade de tirar um print do seu Instagram. Por favor, William, coloca aí para todos verem, onde você fala sobre o PPT. Né? E para o grande público, né, não só aqui de Maricá, mas do Rio de Janeiro, do Brasil todo, saber o que é um pouco mais desse PPT e como ele está realmente ajudando a combater a informalidade. Então, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, secretário. E o microfone é seu aí para falar sobre isso, esse benefício talvez aí, né? Leonardo, eu que agradeço mais uma vez. Quero até, antes de falar do PPT, meter meu bedelho aqui no papo de vocês, dizer como que uma reflexão que a gente deve fazer é como que a gente tem que se voltar para uma cobrança de uma educação, e tanto no espaço escolar como dentro de casa, de onde a gente ensine os nossos filhos, as nossas crianças, desde pequenininho, a uma educação que ele se transforme num cidadão no futuro, acolhedor,
que olha o coletivo, que não pratica o individualismo, que não olha a sociedade num espírito de competição, e sim num processo de realmente de você socializar e olhar para fora do seu próprio umbigo. Então, você não deve, a gente vai chegar num nível de sociedade bacana quando a gente estiver fazendo, não porque, não, eu vou fazer porque ele tem aquele direito. Também, mas fazer porque eu me incomodo dele não ter acesso. Por que ele não deve ter acesso? Essa questão que ela falou das escolas hoje em dia, onde não tem essa segregação, e olha que muitas das vezes você tem até próprios pais que se posicionam às vezes de maneira contrária, vai reclamar na escola, porque, não, tem alunos ali, tem pessoas com deficiência que estão atrapalhando a aula, o desenvolvimento do filho. Elas não têm a mínima noção do que elas estão dizendo. O bem que a presença daquelas crianças na sala de aula está sendo muito melhor para o filho dela do que para do próprio aluno com deficiência. Ela não tem a mínima noção disso. Então, assim, é uma reflexão que a gente tem que fazer enquanto sociedade. A gente pratica o individualismo, a gente olha a escola porque é um ambiente que a gente tem que passar no vestibular e competir com o outro, eu tenho que ganhar no vestibular, é para eu superar o outro no mercado de trabalho, e isso a gente vai arraigando e a gente perde o sentido de cooperação, de viver em comunidade, isso é muito ruim. Agora falar aqui no PPT um pouquinho. Leonardo, o PPT é o seguinte: o prefeito Fabiano Horta, ele desde sempre ele demonstra uma preocupação muito grande com esse perfil, que agora não é só de Maricá e também não é só do Brasil, uma discussão que ganha o mundo, de uma economia composta cada vez mais por trabalhadores que estão na informalidade. Então, para quem está vendo a gente, o que é informalidade? É você estar trabalhando por conta própria e você não ter a mínima garantia de direitos, de você não ter nenhuma proteção social. Então, dá um exemplo concreto, Dona Maria, que é costureira, trabalha por conta própria, e que se ela não tem o direito de ficar doente, porque se ela adoecer e não conseguir trabalhar, ela não sabe como vai colocar comida na mesa, ela não tem um auxílio-doença, e ela trabalha dia após dia sem contribuir para a aposentadoria, a idade dela vai chegando, ela não sabe o que vai ser ela quando chegar à terceira idade, enfim. E isso é um problemaço para a sociedade. Isso é muito... isso contribui para o aumento da pobreza, para a desigualdade, enfim, tem impactos devastadores. Essa discussão, como eu falei, ela acontece no mundo, no Brasil. O que os governos devem fazer para superar essa questão? Maricá foi pioneira numa ação de vanguarda, criou um programa de proteção ao trabalhador, tentando dar respostas a isso. Iniciamos as inscrições para esse programa em dezembro, o programa começou em abril, e dialogando inicialmente com os antigos participantes do PAT, que foi um programa emergencial durante a pandemia, destinado exatamente a esse público. Você fechou a economia, ninguém podia sair de casa, e o que seriam dessas pessoas? Então, à época, o prefeito criou o PAT, garantindo uma renda básica a essas famílias. Passou a pandemia, sai o PAT de cena e entra o PPT, agora um programa permanente, que exige que esse trabalhador que estava na informalidade, ele passe, obrigatoriamente, para ele estar no PPT, ele tem que se formalizar. Então, esse negócio dele ou vai se formalizar enquanto MEI, microempreendedor individual, ou ele vai participar de cooperativas, ele vai cooperativar e vai poder participar do programa. Mas ele tem que estar formalizado. E tem que estar em dia com as suas contribuições mensais. Quando você se torna formal, se torna MEI, você tem ali um boleto mensal para você pagar de mais ou menos R$70. E você tem que estar MEI e tem que estar em dia. Agora, quando você é aprovado no programa, a prefeitura paga 2 benefícios. Um é o benefício de estímulo à produção, de valor de meio salário mínimo em Mumbuca, que é exatamente para você chegar e
maximizar o lucro daquele trabalhador, para que você dê uma folga no trabalho, para que ele consiga com aquele dinheiro comprar os insumos dele no dia a dia. Então o motorista de Uber, ele vai ter esse meio salário mínimo para ele abastecer o veículo, para ele fazer a manutenção, a higienização. Consequentemente, vai sobrar mais dinheiro para ele no final do mês botar dentro de casa, para ele ter ali uma tranquilidade com os seus custos pessoais. O outro benefício é 10% do que ele declarar de faturamento no mês, do dia 1º ao dia 5, ele vai no sistema, vai no site, entra com a senha dele que ele ganha na hora de se inscrever e ele declara quanto que ele faturou. 10% daquilo a gente deposita para ele em uma outra conta, que ele vai poder sacar nos momentos de maior aperto. Então esse motorista de Uber, ele quebrou o braço, ele não vai poder trabalhar. É a hora que ele vai lá no programa, apresenta o documento lá, o atestado que ele está de braço quebrado, e ele vai decidir se ele quer sacar metade do dinheiro, eu vou precisar disso tudo, para ele ter uma tranquilidade para passar aquele período. Para além disso, que são os benefícios que a prefeitura paga, quando ele se transforma em MEI e está em dia, ele tem os benefícios que são advindos do FADER-MEI, são benefícios assegurados pela União, pelo governo federal, que é o auxílio-doença, que é o auxílio-maternidade, que é a contribuição para a aposentadoria. Então, ou seja, aquele cara que estava totalmente desprotegido, sem nada, ele agora tem um colchão de proteção social muito forte. E essa postagem que a gente fez dá a dimensão de como o programa, em tão pouco tempo, consegue números impressionantes. Maricá, no recorte dos últimos 12 meses, ela é disparada o município que teve o maior crescimento de mês, obviamente proporcional ao tamanho da sua população, no Brasil. O crescimento foi de 75%. As cidades que vêm na segunda colocação, elas estão na faixa do 11, do 10. No Rio de Janeiro, a segunda colocada está com 6, com 5. E isso tudo foi um movimento proporcionado pelo PPT. Então ele recebe meio salário, tira R$80, já paga o boleto do MEI para ficar em dia, o resto paga suas contas das suas atividades. Enfim, foi uma ação do prefeito Fabiano Horta muito importante, que vai ser referência para discussões nesse setor em todo o Brasil, que nós na Secretaria de Desenvolvimento a gente está contribuindo na execução. O Igor, muito bacana você ter comentado tudo isso aí, e eu imagino sobre o Banco Mumbuca e essa moeda social, né, digital, que ela também tem esse fator aí muito importante de trazer o gasto dentro da própria Maricá. Né? Já que todos esses profissionais, esses microempresários estão recebendo, eles com essa moeda eles só podem utilizar aqui, fortalece o crescimento ainda mais da economia, não é isso? Não, hoje quase a gente sempre, todos os programas que a gente vai buscar construir, a gente tenta construir dentro da premissa da utilização da moeda Mumbuca, exatamente por isso. Você garante que do primeiro ao último centavo colocado no programa, que isso circule dentro da cidade. Então você está falando hoje, quando você, só para que a gente não vá além, mas nos restringindo ao renda básica de cidadania e ao PPT, você tem aí algo em torno de mais de 15 milhões de reais em moeda Mumbuca, que são injetados mensalmente na economia da cidade. Então, assim, isso representa mais cliente para o setor de comércio, mais cliente para o setor de serviço, da construção civil. É uma demanda adicional na economia da cidade. Então, assim, os números que Maricá vem comemorando na geração de emprego formal de carteira assinada, nós finalizamos o ano passado com uma cidade também no Brasil, no ranking nacional, a que teve maior variação relativa de emprego no Brasil foi Maricá.
E é inegável que o que isso é, essa injeção na veia de recursos na economia local, que faz com que circule aqui, é o programa de acesso ao crédito, essa proteção ao trabalhador, enfim, tudo isso vai fazendo com que esses setores fiquem cada vez mais aquecidos, gerando emprego e renda. Posso fazer uma observação, Igor, em cima do que você falou? Gostaria de estar, né, assim, pedindo para você ter um olhar sensível, não sei se vocês já estão pensando nessa proposta, vocês já têm algo em mente, em relação às mães atípicas, né, que são as mães de crianças, né, com deficiência. Muitas dessas não conseguem estar no trabalho formal por conta da rotina que tem com seus filhos, né? Por mais que eles estejam inseridos nas escolas, tem a questão do tratamento, do processo de reabilitação, das atividades extra sala de aula. Então, muitas das vezes, elas não conseguem ser inseridas no mercado formal, né? Algumas são dependentes do BPC e não podem também ter uma carteira porque perdem um benefício dependendo da condicionalidade aí de salário, né, de renda per capita. Então, assim, eu acho que essa proposta que você fala desse trabalho informal, mas com uma capacitação, né, com esse rendimento extra, eu acho que de repente você podia pensar numa proposta de como inseri-la de forma, dando autonomia para essas mães trabalharem em algumas ações que acontecem na cidade, né? Eu vejo muito assim as feiras de mães atípicas, onde elas trabalham com artesanato, trabalham com coisas que produzem em casa, porque é onde elas conseguem ter uma renda extra para poder arcar, né, com os atendimentos dos seus filhos. Então, acho que Maricá, como está saindo na frente aí com excelência nesse assunto, eu acho que seria algo que seria interessante estar pautado nessa política, né, a gente ter um olhar sensível e pensar num projeto específico para atender esse público. Você foi cirúrgica, é muito importante. Eu, inclusive, vou sugerir aqui, Leonardo, como futura pauta, teve uma discussão agora recentemente, partindo numa parceria do Executivo com o Legislativo, que foi aprovado um programa exatamente nesse sentido, para garantir uma renda adicional a essas famílias, a essas mães. Eu acho importante depois os envolvidos, depois eu vou verificar tanto com a Câmara quanto na Prefeitura quem pode vir aqui falar com mais propriedade sobre isso, que eu acho que é uma pauta fundamental. Sim. E acredito que a gente precisa também liderar uma discussão nacional sobre o tema, porque hoje, essas mães que recebem o BPC, elas têm uma série de limitações. Elas, por exemplo, elas não podem, ser MEI. Ela não pode, ela perde o BPC. Isso não tem o mínimo cabimento, porque ela poderia, sim, receber o BPC e ela tem nos momentos ali que ela tem livre, ela pode desenvolver sim uma atividade econômica que complemente aquela renda. E elas fazem isso na prática. A legislação é completamente descolada da realidade, mas você empurra ela para a informalidade. Informalidade na totalidade, né? Na totalidade. Exatamente. Ou seja, você não trabalha autonomia, você não trabalha estímulo, entendeu? A gente tem profissionais de excelência que abdicaram de suas vidas, né? Porque precisam trabalhar, né? Precisam parar de trabalhar para cuidar dos seus filhos, né? A gente fala muito que são filhos da mãe, porque a mulher acaba abdicando disso. E entra nessa questão do benefício e se torna beneficiária por restauração, que a gente sabe que o gasto com uma criança com deficiência, os gastos são altíssimos, né? A gente tem que ter esse olhar sensível. Então, quando você fala isso, Igor, exatamente, elas não podem entrar, por exemplo, ser um MEI. Então, a gente precisa estruturar isso de forma em que essas mães se sintam valorizadas profissionalmente, né? E que consigam colocar em prática o que é seu de direito. Entendeu? Porque assim, a gente já está falando de mulheres que abdicam de tantas coisas, né? Por conta da maternidade, por conta de cuidar dos seus filhos, né? E a vida profissional acaba ficando escassa. E a gente fala muito cuidar de quem cuida. E a melhor forma de você cuidar de quem cuida é dando oportunidade no mercado de trabalho. Perfeito. Vou pedir um minuto para vocês que nós temos comentários. É isso, William? Correto. Então vamos lá. Vamos lá. Temos alguns comentários aqui que tá acumulando. Eu vou falar aqui rapidinho. Temos o comentário do Robson, que fala aqui, ele fala de Campo dos Goitacazes. Obrigado, Robson. Ele é cadeirante e ele fala o seguinte: eu sou cadeirante porque sempre ficamos... E ele perguntou, por que sempre ficamos em segundo plano em qualquer projeto, em obras públicas? Nossos direitos sempre de lado. Temos o Gilmar aqui falando aqui com a gente também.
Obrigado, Gilmar. Sempre que se faz obras para PCD, nunca consultam um PCD, principalmente em escolas, e eu estou em São Gonçalo. Aqui não é diferente. Simone, é contigo. Nada sobre nós sem nós. É a frase do movimento. E exatamente, ambos estão corretíssimos, né? E a gente tem uma legislação que direciona muito para o que tange a acessibilidade, de forma que a gente promova a autonomia para essas pessoas. O grande problema é que a gente ainda vive aquela coisa do jeitinho brasileiro, né? A gente tem a BNT, né, 9050, que dá todas as diretrizes, né, de obras corretas. A gente tem a LBI, que pontua as normas técnicas que devem ser seguidas. Mas, infelizmente, Léo, a gente ainda forma profissionais. Se você chegar agora em qualquer faculdade, vamos pegar arquitetura, né? Já que obras, a gente fala muito da parte arquitetônica, né? Se você chegar hoje na faculdade, o que tange a pautar a acessibilidade ainda é uma optativa, uma eletiva, não é uma obrigatoriedade, né? E a gente está falando de profissionais que vão para a rua para acompanhar essas obras, para construir, para fazerem projetos, né, com o que tange. Sendo que, assim, a gente esquece de olhar uma totalidade. Ele falou, a gente fica sempre em segundo plano, porque as pessoas olham muito o que é belo, né, e não o que é funcional. Sendo que as obras hoje, né, a Maricá está numa crescente aí, as obras hoje elas têm que atender às normas de acessibilidade. A Caixa Econômica, ela cobra muito isso, né, ela não libera obras se você não tiver um projeto pontuado não que tange a acessibilidade. Então, assim, o que cabe a nós, né, pessoas do movimento, pessoas técnicas e pessoas com deficiência, é lutar, né, é continuar lutando, infelizmente a gente ainda tem que usar essa palavra, continuar lutando, para que as leis sejam seguidas, né? E o problema é que a gente esbarra ainda em algumas ações que fazem de qualquer jeito e depois tem que refazer porque o Ministério Público entra em ação. Eu vejo muito isso em algumas cidades, onde as obras precisam ser refeitas porque não atendeu às normas de acessibilidade. E se você reparar, foi uma pessoa com deficiência física que falou, um cadeirante, né? E por que a gente ouve tanto o cadeirante falar? Porque a barreira arquitetônica é que é algo visível, né? Às vezes você passa assim, esse local tem acessibilidade. Aí você chega e só tem a rampa. Por quê? Porque a rampa é visível, né? Mas será que tem, para ela receber o título, ela é um local acessível? Será que realmente ela está atendendo, quebrando todas as outras barreiras? A comunicacional, a urbanística. A gente esbarra muito nas grandes cidades na barreira urbanística, né? Nem tanto na arquitetônica, né? Você vê hoje, Igor, eu vou pegar ali a Praia de Caraí. Você tem uma padaria. De segunda a sexta, ela está ali. De segunda a quinta, né? Sexta já é final de semana. Ela tem um espaço. Então, ela tem um espaço para a pessoa ir e vir. Final de semana, ela estende aquilo ali. Como se fosse dele, né? É uma barreira urbanística. Por quê? Se você pega uma pessoa com deficiência visual, né? Eu tenho um grande amigo, ele faleceu, mas eu tenho porque ele continua comigo, né? Ele fazia uso do cão-guia para se locomover nos grandes centros. E ele teve um problema sério de se adaptar com o cão-guia, porque o cão era acostumado a passar naquele itinerário todos os dias, era um jeito, final de semana era outro. Então a barreira urbanística ela é móvel, né? A pessoa tem a pessoa passa ali todos os dias, o cadeirante todo dia passa, aí no dia seguinte ele passa a moto, está em cima da rampa, a lixeira está em cima da rampa, o vaso de planta está em cima da rampa. Por quê? Porque as pessoas acham que aquele espaço é dela. Não é o que está dentro do muro, né? E sim o que está fora do muro. Então, é algo que a gente precisa discutir muito isso, né? As barreiras urbanísticas, nós, pessoas, nós, sociedade civil, é que o tempo todo estamos criando essas barreiras, né? A barreira arquitetônica é algo fixo, você vai lá, constrói e fez. A urbanística não, ela é móvel. Então, é algo que a gente tem que ter um olhar muito sensível para isso. Bom, agradecer ao pessoal de Campos e de São Gonçalo, que estão sempre aqui mandando comentários. Tem mais, William? Tem sim. A Berenice, ela falou algo que complementa com o que a Simone falou. Até em hospitais falta com respeito aos direitos dos PCDs. E a Vitória também está falando aqui com a gente. Aqui em nossa cidade é complicado a falta ainda de conscientização. A casa do autista não tem as devidas adequações e acessibilidades. Sou de Ponta Negra. Ponta Negra. Então, o hospital, por exemplo, como eu falei no início da nossa conversa, é algo que era para ser acessível na sua totalidade, né? Era para ter um profissional intérprete de livro, um surdo chega lá, como é que ele fala onde está doendo? Como é que ele fala o que ele está sentindo? A gente já teve histórias de pessoas que morreram, né, pessoas surdas, porque o médico não conseguia entender o que ele estava falando, a dor que ele estava sentindo. Ele tomou um medicamento que não era adequado para aquilo, porque ele não conseguiu passar. Aí as pessoas, você esbarra, Igor, naquela... por que ele não escreve? O surdo não sabe ler e escrever? Gente, a gente tem que entender o seguinte...
O surdo, a sua língua principal é a Libras, a língua brasileira de sinais. Não é o português é a segunda língua para alguns. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que fala. Ah, ele não sabe, escreve para mim. Não, eu já teve situação da intérprete de Libra acompanhar um surdo numa consulta médica. Não, eu vou escrever, ele vai entender. Só que o português para ele não é a língua principal. A gente chega nos hospitais hoje, se a gente fizer um levantamento, qual o hospital hoje que tem um banheiro para ostomizado? Pensa. A gente está falando de um hospital. Onde que estão os ostomizados? Nos hospitais. Ele não tem. Você chega hoje, qual o hospital que tem uma maca para uma mulher cadeirante, uma mulher com deficiência físico-motora, fazer um Papa Nicolau? Fazer uma mamografia? Então a gente está falando de saúde. Eu fiz um levantamento há 3 anos atrás, em Outubro Rosa, com as mulheres, né, da clínica que eu trabalhava, para elas fazerem a mamografia, e a Papa Nicolau, eu fiz uma roda de conversa. Eu tinha mulheres com quase 50 anos que nunca tinha feito um Papa Nicolau. Sabe por quê? Porque não tinha maca adaptada. A gente está falando de saúde, que é um direito constitucional. Então, quando a gente vê essas mulheres falando disso, ela falou do hospital, realmente, os nossos hospitais ainda estão muito aquém. Os médicos, os profissionais, não é só da arquitetura, os profissionais de todas as áreas não estão sendo preparados em como atender e receber e lidar com pessoas com deficiência. Elas não são portadoras de necessidades especiais, mas elas têm as necessidades especiais por suas condições, seja física, sensorial, visual. Elas têm necessidades específicas. Então, assim, é esse olhar que a gente precisa trazer para a nossa sociedade. Fica o alerta para todos que estão assistindo, principalmente as autoridades, do que a Simone está falando. Não é só dar o acesso, mas sim também trabalhar os profissionais para que eles possam responder prontamente ao que aquela pessoa está precisando. Temos mais comentários? Diga lá. Temos sim, temos o comentário do Osvaldo. Este é Igor Sardinha, jovem político direcionado aqui de nossa região. E meu tio é de Macaé e conhece o seu trabalho. Parabéns. É isso, Igor. Comente aí, por favor. Olha que bacana. Obrigado, Osvaldo. Não, um abraço para o Osvaldo. A questão de Macaé, que eu sou natural de Macaé, eu sou nascido e criado em Macaé. Fui vereador 2 mandatos lá em Macaé. Então, assim, muita gente lá me conhece, acompanha o nosso trabalho desde lá. Fica um abraço aí para ele, para o tio dele. Um prazer. Maravilha. Igor, aproveitando aqui o ensejo, uma das coisas que eu gostaria de estar perguntando para você é um pouco mais sobre o Fomenta Maricá, que nós aqui da TV Ondas Play estivemos lá, né, fizemos a cobertura do lançamento lá na Malte, grande amigo, nosso parceiro lá, esqueci o nome dele agora, Matheus da Malte. E queria que você falasse um pouquinho mais, até para os telespectadores saberem mais o que é esse programa, que eu particularmente achei fantástico para ajudar os empresários aí nesse momento. Assim, Leonardo, assim, a gente tem um negócio para ele, um empreendimento para ele ser bem sucedido, ele tem que ter alguns requisitos para isso. Primeiro, tem que existir o cliente, tem que existir pessoas em condição de comprar aquele produto ou contratar aquele serviço. Quando a gente conversa aqui do programa de renda básica com a moeda social, que você já perguntou, quando a gente está colocando aqui o programa do PPT, que é mais um punhado de milhões de reais em Mombuca, na cidade, você está ampliando o poder de compra da população, consequentemente fazendo com que existam mais clientes em potencial para ter um dinheirinho sobrando para contratar ali o teu serviço, para comprar o seu produto. Então, essa parte, a prefeitura está atuando de maneira muito firme, de gerar demanda adicional nos setores de comércio e serviço. A outra questão não basta você ter o cliente com dinheiro querendo comprar. Um negócio, para ele ser bem sucedido, ele precisa que aquela pessoa que está empreendendo, ela tenha conhecimentos básicos de como tocar um negócio. E aí nós, lá na Secretaria de Desenvolvimento, nós também temos o programa Avança Maricá, que é o maior contrato no estado do Rio existente entre uma prefeitura e o SEBRAE, reconhecidamente uma das maiores instituições de apoio ao empreendedorismo, ao pequeno e médio comerciante e prestador de serviço do Brasil. E a gente tem os mais variados cursos para o cara ter uma mínima noção de montar um plano de negócio,
de saber fazer divulgação do seu produto, de saber comprar, de pesquisar preço para ele depois fazer a revenda, enfim. A gente também oferta a oportunidade dele ter esses princípios mínimos muito inseridos já no seu dia a dia. Como é que a pessoa consegue chegar a isso? Ela precisa fazer um cadastro? Não, ela tem o processo de inscrição, ela consegue todas as informações no próprio site da prefeitura. Lá tem um link de acesso que explica o que é o Avança Maricá, as oportunidades de curso existente, como ele faz para fazer a inscrição, enfim. Basta ele acessar o site da prefeitura e buscar pelo Avança que está lá. E a outra parte é o seguinte, você tem o cliente querendo comprar, você sabe agora o básico ali para você tocar um negócio, mas você olha para sua conta bancária, você abre a carteira e fala, pô, e agora? Eu não tenho dinheiro para começar, porque para tudo você precisa ter um mínimo de capital para você comprar. Se você vai começar a vender bolo, você vai ter que ir no supermercado comprar vários itens. Se você vai chegar e vai costurar, você vai ter que comprar tecido. Você tem que ter um dinheiro para o investimento. E nós temos hoje um sistema financeiro, bancário, que exclui os de menor potencial aquisitivo, pequenininho, do acesso ao crédito. Porque ele que já quando ele pensa em empreender, para ele tentar tracionar e sair daquele cenário, daquele atoleiro que ele está de dificuldade. Mas se você não tiver um dinheirinho, um crédito para empurrar ele não consegue começar. Aí você vai no banco, ou você não consegue pegar crédito, ou é mais um passo rumo ao abismo, porque senão libera um crédito para o pequeno, que é o crédito que ele se enrola completamente, porque as condições são leoninas, ele juro sobre juro, ele se embola. Nós, na prefeitura, a gente cria o Fomenta Maricá, que é para dar conta desse outro tripé. Já tem a demanda adicional, já tem agora a qualificação e agora tem o acesso facilitado ao crédito através do Fomenta. E a gente atende desde o MEI até o pequeno, o micro, e agora nessa fase do Fomenta, dialogando até com os investimentos de maior porte, com a indústria. A gente tem o crédito que vai de 5 mil até 1.600.000 reais. A gente atende desde o cara que quer abrir, quer ter uma carrocinha de pipoca para vender na frente das escolas, até a indústria que quer vir para cá, que quer atender o futuro porto, que quer entrar no mercado de óleo e gás, que está pensando aí nas questões do novo Comperj, nascendo agora de maneira definitiva em Itaborá. Enfim, a gente tem crédito facilitado. Obviamente que quando a gente fala crédito facilitado, não é dinheiro jogado ao avanço, existe a gente tem que cumprir com todas as exigências do Banco Central no que diz respeito às regras de acesso ao crédito. Agora, com apetite ao risco muito grande, porque nós não somos banco, a gente não quer lucrar com essa operação. O sucesso do programa é ver você pegando esse crédito e ver o seu negócio prosperando, nascendo, crescendo. O lançamento do segundo Fomenta, ele não foi na Maltes por acaso. A Maltes participou da primeira edição, no momento, e a gente iniciou a primeira edição do Fomenta, no momento da pandemia, com créditos que tinham um teto de 40 mil reais, mas a Maltes naquele momento ali identificou um nicho. As pessoas estão, a Maltes, para quem não conhece, trabalha com chopp, com cerveja artesanal, e ele começou a ver que tinha um nicho ali, as pessoas não estavam mais saindo, estavam reclusas em casa, mas estavam muito sedentas então por alugar a chopeira para ter em casa, fazendo festas cada vez mais em casa, e ele começou a estruturar um sistema de aluguel de chopeira, mas o processo de compra dos equipamentos, das chopeiras, ele fez com o crédito que ele pegou. E hoje a Maltes está crescendo e precisa de mais crédito para ampliar ainda mais, e está gerando inúmeros empregos na cidade de Maricá. Eu estou dizendo o exemplo dela, mas poderia estar usando o exemplo de várias outras, mas o Fomenta é isso. É o crédito facilitado para quem quer empreender, seja ele o pequenininho, seja ele o maior um pouquinho, mas é a prefeitura dando condição para isso. Excelente, Igor. Assim, pessoal, eu tenho que pedir desculpas para vocês, mas o nosso tempo aqui é tão curtinho que eu vou ter que pedir para vocês virem aqui uma outra vez para a gente bater um papo mais aprofundado,
Porque os comentários estão aí, né, William? Tem mais comentários? Então passa pra gente aí, por favor. Temos os comentários aqui da Gorete e da Camila. Vou ler aqui rapidinho. Da Gorete primeiro. A cidade de Maricá cresce, mas as prioridades para o PCD regride. Isso é triste demais e espero que este programa desperte as autoridades. E a Camila falando o seguinte: eu sou de Itaipuaçu Maricá. Igor, o que a cidade tem de preparo para intensificar a PCD, né, na nossa cidade de Maricá? E quais são os projetos de inclusão que vocês têm em mente, no caso? Qual o nome dela? A segunda que comentou foi a Camila, que perguntou. Camila, eu vou saber te precisar, até porque a gente tem aqui toda a prefeitura, todo o governo é dividido em departamentos e secretarias. Eu sou responsável pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e eu não vou conseguir te precisar aqui, te elencar as atividades que a prefeitura está desenvolvendo. Eu posso aqui só dar um testemunho de quem convive diariamente com o prefeito Fabiano Horta, e você pode estar certo. Hoje Maricá tem um prefeito extremamente sensível, e não é só a causa das pessoas com deficiência, não. O prefeito Fabiano Horta é aquele humanista no sentido mais amplo da palavra. Fabiano é um camarada que ele se incomoda e ele sente cada ato de injustiça que passa na frente dele, é algo que mexe com ele, que carrega. Então, assim, você pode estar certo que se as coisas não estão ainda da forma que devem estar, você tem um prefeito incomodado e obstinado para buscar a melhoria, porque ele sente cada uma dessas dores. Eu não vou estar aqui conseguindo externar o que está sendo feito e o que está sendo planejado, mas eu posso estar aqui esse testemunho do prefeito que eu conheço e que é um cara que se incomoda. Você pode ficar certo disso. Então, amigo, assim, eu acho que a gente pegando um pouquinho até para finalizar aqui a fala, né, das duas pessoas que comentaram, pelo jeito são pessoas com deficiência ou deve ter alguém na família, né? A minha mãe é uma mulher cadeirante e eu esbarro muito na dificuldade, né? A gente está falando de economia, de comércio, de empresários. Eu tenho muita dificuldade de levar minha mãe nos espaços. Hoje, onde que você consegue ver pessoas com deficiência circulando socialmente, em busca de lazer, de cultura? Nos shoppings. Os shoppings, por quê? Porque o shopping hoje é um local com acessibilidade. Tem estacionamento, tem rampa, tem elevador, então as pessoas conseguem ir ao shopping. Mas se você parar para pensar, a maioria delas não consegue entrar nas lojas. Então eu acho que você, como é da área da economia, que é a parte do comércio, pensar numa campanha, numa conscientização para que esses empresários entendam que a gente está falando de um público consumidor que tem muito para gastar. Em 2018 foi feita uma pesquisa, o público PCD deixou de gastar no comércio 22 bilhões. Sabe por quê? Porque elas não vão onde elas querem, elas vão onde elas podem. Então, a gente deixar de segregar isso, que as pessoas tenham autonomia de ir e vir onde elas querem. Nossa, eu tenho que ir, é o único lugar que eu consigo chegar. Então, eu acho que a gente precisa começar a trabalhar essa conscientização na nossa cidade. E eu entendi quando ela falou está crescendo e regredindo em algumas questões. O grande problema é que as pessoas com deficiência, elas não são ouvidas nesses espaços, né? Ah, pensou, construiu, foi lá. Não, peraí. Está de acordo, atende às suas particularidades, vamos chamar as instituições, a gente tem referências aqui na cidade, vamos chamar os técnicos, os profissionais para estar nessa construção desses espaços, vamos capacitar essas equipes técnicas que estão criando esses projetos, que estão nas ruas, né, tornando a nossa cidade linda. Mas não adianta ser uma cidade linda, maravilhosa, com status, se ela não for uma cidade inclusiva. Vamos pensar nas nossas praças com nossos brinquedos adaptados. Um brinquedo adaptado qualquer criança brinca, um brinquedo não adaptado só criança sem deficiência brinca. Então vamos trabalhar, você mesmo falou da importância de uma criança conviver com a que tem deficiência, o ganho que ela tem. Vamos trabalhar a inclusão inversa, vamos tornar essa sociedade mais justa e vamos tornar Maricá referência na inclusão e na acessibilidade, para que as pessoas com deficiência falem assim, se tem um lugar que eu consigo tomar um banho de mar, se tem um local que tem um hotel em que possa me receber, um restaurante onde eu possa comer, uma pizza que eu possa compartilhar com meus amigos, é Maricá.
que Maricá se torne referência, assim como o Socorro é em São Paulo, não só em São Paulo e no Brasil, mas a nível internacional. Uma cidade que olhou para a acessibilidade, uma cidade que olhou para a inclusão, é uma cidade coesa, é uma cidade inclusiva e é uma cidade rica. Bacana, Simone, muito obrigado aí pelas suas palavras. Igor, também, muito obrigado pelas suas palavras. Vou deixar vocês falarem bem rapidinho aí, para fechar. Mas antes, William, coloca pra gente, só para a gente noticiar, tanto o lançamento da Redcais Zona Norte, como o festival que vai acontecer lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. São duas coisas que a gente precisa noticiar aqui. São bem bacanas, voltado aqui para o nosso público empresarial. Isso aí são todas as empresas que vão estar no lançamento da Redcais Zona Norte, que vai acontecer no dia 13, às 8 horas da manhã, lá no office do Nova América. Então todos estão convidados aí. O presidente da Redcais, Feliciano, um parceiro nosso, esteve aqui no Maricá Business, desde o primeiro, também na Rio Business. Então fica aí essa nossa parceria, e o programa Se Liga Empresário estará lá. E o do Teatro Municipal, Festival Oficina da Ópera. O nosso querido tenor Eric Herrero esteve aqui no Maricá Business 3, também juntamente com a presidente Clara Paulino, e eles estão fazendo uma semana, do dia 11, se eu não me engano, até o dia 17 de setembro, um festival de oficinas no Teatro Municipal, com ingressos a R$2. Olha que bacana. Então, para quem nunca foi no Teatro Municipal, tá aí uma oportunidade única e imperdível de estar lá. Bom, agora sim, vocês podem, de repente, fechar aí o nosso bloco de hoje, mas mesmo assim, fica aqui o convite para uma próxima vez, para a gente poder falar mais, porque eu tenho certeza que nossos telespectadores estão querendo fazer mais e mais perguntas. Vocês viram aí que o que rolou de comentários, acho que foi até pouco. Mas, Simone, primeiras damas novamente, seu fechamento, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, tá bom? Léo, acho que o primeiro passo ele é sempre importante, né? E acho que Maricá está buscando isso, né? Hoje aqui no seu programa, trazer o Igor aqui, é um prazer estar com você novamente. A gente quebrou aqui uma barreira atitudinal. A partir do momento que a gente para ouvir, a partir do momento que a gente propõe ações em conjunto, né? Eu falo sempre, nada funciona sozinho. A sociedade, a política pública, o governo, a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Você só vai ter entendimento em desenvolver uma política pública se você ouvir a minha expertise. Eu só vou conseguir ter a minha expertise se eu ouvir quem é de direito, né? Então, assim, eu acho que esse momento foi super válido, eu acho que a gente tem muito assunto pela frente. Sim. E com certeza vão vir bons frutos, porque eu acho que as perguntas que chegaram, então eu falei, Igor, você quer falar alguma coisa especial? Ele falou, mas vamos deixar acontecer. E foi aconteceu naturalmente, e acabou chegando aqui. Eu acho que a gente conseguiu, né, em pouco tempo, instigar, né, levantar essa discussão na nossa cidade mais uma vez, e tenho certeza, com a comunicação, com o governo e com a política pública, a gente vai fazer uma política de acessibilidade e inclusão em Maricá. Que ótimo. Muito obrigado mais uma vez, Simone. Igor, você, meu amigo, por favor. Leonardo, agradecer imensamente. Nós que agradecemos. A gente volta aqui quantas vezes for necessário, e sempre será necessário, porque é isso, a partir dessa troca, desses debates que a gente vai aprendendo, traçando corretamente diagnósticos. A gente vem vivendo uma grande revolução em Maricá nos últimos 15 anos, onde a gente tem aqui um punhado de coisas para a gente comemorar em termos de avanços, mas os desafios, eles são muitos. Alguns ainda não enfrentados, alguns outros novos que não existiam, acabam por surgir devido ao crescimento da cidade. Cidade, no último censo agora, o Maricá teve entre as 10 cidades com o maior crescimento populacional no Brasil. Isso tem um impacto e joga uma responsabilidade do governo muito grande. Na área da economia, a gente vem trabalhando incansavelmente para tentar fazer com que essa cidade tenha capacidade de já, no agora, sentir e viver oportunidade na área do emprego, na renda, e a gente vem conseguindo, já falei vários números aqui, para que a gente também, ao mesmo tempo, esteja preparando a cidade do futuro. Então a gente precisa que hoje o comerciante venda, que o prestador de serviço trabalhe, que a gente ampare esse que antes era informal, mas ao mesmo tempo a gente tem que construir a economia pós-royalty de uma cidade que cada vez mais independa
dessa verba hoje tão importante para a gente construir essas políticas. Então a gente aí tem o programa Lei Municipal de Hidrogênio, a tentativa de encadear, por exemplo, um arranjo produtivo local de produção de veículos não poluentes na cidade, aí tem o porto, tem o gás, enfim. Tem muita coisa para conversar, tem muita coisa sendo feita. O importante é que a gente sempre tenha a humildade para escutar, a humildade de sempre aprender e de reconhecer que mesmo a gente tendo muita coisa a comemorar, tem muita coisa a ser feita. E acredito que é essa troca aqui que é importante para servir como bússola de futuro. Tá bom, meu amigo? Obrigado. Olha, eu só tenho a agradecer vocês dois, mas eu queria fazer uma pequena provocação. Vai que acontece, né, Simone? Nós queremos fazer um convite também, o prefeito Fabiano Horta vir aqui. E aí eu quero fazer uma provocação a você, Igor, que também nas suas redes sociais você colocou, vamos terminar com um papo mais alegre aqui, né? Assim, em alto astral, digamos assim. Você fez uma provocação lá, falando sobre um negócio chamado tapetinho, que tem lá no Engenhão. Vai que o prefeito fica com, quero fazer aí um direito de resposta sobre isso. Como é que foi isso lá, que o Flamengo ganhou do Botafogo, né? O prefeito horas antes mostrou lá ele na casa dele sentado e falando que estava esperando estava esperando a vitória do Botafogo. Eu não entendi aquilo porque é tão comum o Botafogo perder para o Flamengo, ele não tinha motivo para estar daquele jeito. Aí acabou quando o Flamengo ganhou e depois tem que vir uma chamada para a realidade. Fica aqui o convite para você vir aqui responder aqui o Igor Sardinha. Gente, eu vou ir para o lado de vocês, eu vou contar até 3 e a gente aponta aqui para a câmera e fala se liga empresário, que é sempre assim que a gente termina o nosso programa. Tá bom? Ótimo. Então vamos. É aquela câmera ali, não é isso? Então, 1, 2, 3 e já. Se liga, empresário!